sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Abraço os meus irmãos nesta manhã, que eles possam ver de perto o teu agir na vida deles através da pessoa do Espírito Santo de Deus em nós. Se houver alguma palavra, gesto equivocados da minha parte, Espírito Santo, complete a porção desse dia no coração dos meus irmãos, porque a minha vida é do Senhor e esta live também, em nome de Jesus. Me deixe ser útil na vida deles. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Naamã. Já teve outras lives que eu falei sobre ele. Hoje numa perspectiva diferente que Deus trouxe ao meu coração. Então eu espero abençoar a sua vida hoje. 2 Reis, capítulo 5, narra a história ali de Naamã, né? E Naamã era um comandante respeitado, um comandante que já tinha lutado muitas batalhas e acumulado muitas vitórias. Então, já começa, 2 Reis, capítulo 5, já começa dizendo sobre a admiração que o rei sírio tinha por Naamã. Fala assim, o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria, mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de uma lepra. Muitas vezes a gente já ouve essa história e interpreta de muitas formas. Às vezes a gente olha para Naamã como alguém orgulhoso que não queria fazer algo simples que o profeta estava mandando, né? Às vezes a gente olha para ele como alguém que queria alguma honra, algum destaque, algo especial para que acontecesse na vida dele. Porque quando o profeta vai falar com ele, ele manda o servo dar a ordem. E ele fala, mas o profeta nem vem me receber porque ele está acostumado com o ambiente de honra. Naamã estava acostumado a receber honras, ele estava acostumado com o ambiente de honra. Então ele ficou ficou meio ofendido pelo profeta não ter vindo recebê-lo pessoalmente. E depois mostra mais ainda a indignação quando o profeta manda ele mergulhar no rio ali 7 vezes. E ele fala, mas lá onde eu moro tem rios muito mais bonitos, rios mais importantes. A impressão o tempo todo que dá é que quando Naamã abre a boca para falar alguma coisa a respeito do que está acontecendo, ele mostra assim uma arrogância, alguém que quer ser honrado, quer ser notado, quer ser destaque. Eu fiquei pensando, ele já tinha costume de ser honrado, já quantas vezes, né? Às vezes você vai ver um ator, por exemplo, um cantor, quando ele recebe muitos prêmios, a Adele, né, quando ganhava prêmios, quando a Adele levava todos os prêmios, então ela já estava acostumada. A primeira vez a pessoa se emociona, se empolga, depois a pessoa está tão acostumada com aquilo que ela é surpreendida se caso não aconteça, mas tanto faz para ela já não tem aquela importância. Então, quando eu penso nisso, que ele era um comandante de muito sucesso, que acumulava muitas vitórias, eu não acredito assim que ele estava tão... Eu acredito que tinha coisas mais profundas ali, escondidas ali, que fez com que ele não quisesse obedecer-lhe de jeito nenhum a ordem de Naamã. Quando a gente vai olhar para a vida de Naamã, a gente vê que ele era um comandante, alguém vitorioso, que quanto mais vitórias ele tinha, mais a lepra, mais a doença que ele tinha também avançava. A lepra de Naamã, ela não começou grande, ela começou pequena. Ela começou, um dia ela começou, no outro dia ela vai aumentando. E aqui fala que ele era comandante, mas ele era leproso. E se você for ver a cultura naquela época, um leproso comandar um exército, um leproso tendo contato com outras pessoas. E na verdade, se você for ver, a lepra é a carne que está apodrecendo. E a gente sabe como que é
o cheiro de uma carne apodrecendo, o mau cheiro que é. Então vocês imaginam que aquele homem, ele lidava com aquelas feridas, com aquele mau cheiro todos os dias. E ele escondia esse mau cheiro, ele escondia essa lepra embaixo daquela armadura. Para esconder esse mau cheiro que ele tinha enorme, eram muitas camadas de coisas que ele tinha no corpo dele. E ele ia adiando cuidar de si mesmo. Primeiro porque era mais importante defender o país. Era mais importante. Todas as outras coisas eram mais importantes do que a própria saúde. E aí você fala assim, mas aí quando Eliseu fala para ele só mergulhar no rio, ele achou simples. Quando Eliseu não recebe ele, ele achou que deveria ser recebido com mais honra. Sim, isso foi o que ele disse. Mas na verdade ele estava mais uma vez arrumando uma desculpa para adiar cuidar de si mesmo. E é isso que acontece com a nossa vida também. Nós damos desculpa. É difícil demais. É fácil demais. Quando é para cuidar de nós mesmos. Às vezes nós estamos prontos para morrer pelo outro, para dar a vida por um projeto, para dar ali o sangue numa ideia de outra pessoa. E muitas vezes somos reconhecidos, aplaudidos pelo nosso desempenho, pela excelência do que a gente entrega. Mas quando nós precisamos parar para cuidar de nós mesmos, nós damos desculpas. Então, não é que, na minha visão, na minha percepção, não é que Naamã estava querendo algo espetacular para recebê-lo lá, que o Eliseu fizesse uma festa, um destaque, mas porque ele queria se esconder por causa do mau cheiro, por causa da doença dele, ele se sentia indigno, mas ele queria mais se isolar. Não queria destaque. Não queria porque o destaque, quanto maior fosse o barulho da chegada dele, mais as pessoas descobririam o que ele tinha. Mas na verdade ele põe ali uma dificuldade, porque mais uma vez ele quer desistir. Porque se ele desprezasse as coisas simples, ele não tinha escutado a escrava, a menina escrava que apontou para ele o caminho da cura. Ele podia não ter ouvido, porque ela era uma simples escrava. Mas foi ela que apontou para ele o caminho da cura. E ele obedece o que aquela escrava diz. E aí, quando ele vai desistir novamente de se cuidar, de parar um tempo na agenda dele para cuidar dele, um simples subalterno dele, alguém que está sob o comando dele, não é o rei que está acima, alguém que está abaixo. Um simples soldado chega para ele e fala, mas o senhor está falando que a ordem que o Eliseu deu é simples de mergulhar aqui nesse rio? Mas uma ordem é uma ordem. Quando o senhor dá uma ordem para nós, quando o senhor dá uma ordem para o exército, não importa se ela é simples, se ela é difícil, nós vamos cumprir. E aqui o profeta tem a autoridade da cura sobre o senhor. E ele está dando uma ordem. Então não importa se ela é simples, se ela é difícil. Então esse soldado teve uma perspicácia, teve uma sabedoria muito grande, porque ele falou, Naamã vai desistir de novo. Nós vamos sair para mais batalhas e ele não vai cuidar de si. Ele falou, peraí. Quando o senhor dá uma ordem, seja ela fácil ou difícil, a gente obedece. Por que você está achando difícil obedecer algo fácil? E aí você vê que Naamã para. E ele resolve obedecer. A dor deveria ser uma dor muito grande. Às vezes a pessoa fala assim, se você não buscou ajuda é porque não doeu o suficiente. Dói, gente, dói o suficiente. Mas desistir é muito mais fácil do que expor nossas feridas, nossa necessidade, do que expor ali, colocar de lado o nosso orgulho, colocar de lado ali o controle. É muito difícil alguém que comanda um exército, você comanda a sua vida, você tem o controle de todas as coisas. Então você é o único que pode decidir cuidar de si mesmo. Você entende que aquele soldado não podia decidir por Naamã cuidar dele? Era uma decisão que era dele. Você tem o controle das coisas da sua vida. Você fala, não, Deus tem o controle da minha vida. Não tem nada.
Que se Deus tivesse o controle total da nossa vida, a gente não vivia pecando, desviando, fazendo escolha errada. Porque nele mora a sabedoria, nele mora a estratégia. Ele é Deus criador. Quando nós estamos conectados com ele, damos para ele o controle da nossa vida, a nossa vereda, as nossas estratégias se tornam retas. Então não foi... Quando eu olho para Naamã, eu sei que muitos pastores, muitos palestrantes, muitas pessoas já pregaram isso, dizendo que Naamã estava sendo orgulhoso porque não queria obedecer algo simples. Na verdade, por trás disso eu vejo uma fuga. Mais uma vez ele estava desistindo. E hoje eu estou conversando com pessoas aqui que precisam cuidar de si mesmas. Que precisa dar um tempo aí nessa sua agenda. Naamã falou assim, por que o Eliseu então não mandou mergulhar nos rios lá da Síria? Tem 2 rios lá, fala o nome lá dos rios. Lê lá o capítulo 5 de 2 Reis, conta toda a história. E fala desses 2 rios importantes lá, lindos, que Naamã fala. Por que Eliseu fala assim, quando você chegar lá na Síria, pega os 2 rios mais bonitos que tem lá, escolhe um dos 2 e mergulha. Porque lá estava a rotina. Lá estava a rotina, a agenda dele lotada. As urgências estavam na Síria. Até o rei entendeu que era urgente que Naamã se cuidasse. O próprio Naamã não tinha essa consciência. Ele estava morrendo aos poucos, dando sangue, dando a vida, por causa de um país, por causa de ordens superiores que ele recebia. E ele estava ali, gastando a saúde dele. Quando Eliseu fala para ele que é ali, você não vai voltar lá, é aqui. Você chegou até aqui, você não vai voltar. É aqui, tem um rio aqui, ó, pertinho. Você vai mergulhar 7 vezes. Não era o rio que ia curar Naamã. O que curou Naamã foi a obediência. Sabe, quem curou Naamã não foi Eliseu. Porque se você começar a ler o capítulo 5 de 2 Reis, você vai ver que o rei sírio escreve uma carta para o rei de Israel, dizendo que Naamã iria para ser curado lá no reino dele. E se você for ver, o rei de Israel se desespera, rasga a roupa, fica apavorado, fala assim, aqui eu não tenho poder de curar. Esse comandante, ele era conhecido, ele era temido. O rei de Israel falou, esse comandante vai chegar aqui e vai ver que eu não tenho poder de curar. E aí o que vai acontecer? Eu vou morrer. Isso é uma desculpa para ter uma guerra aqui dentro. Ele vai mandando esse comandante aqui para vir acabar com a nossa raça. E aí Eliseu manda falar para o rei, por que você está desesperado? Manda ele me procurar. E quando Eliseu fala isso, ele não fala assim, manda ele me procurar que eu vou resolver. Eu vou curar ele. Eliseu não diz isso. Eliseu diz assim, manda ele me procurar. Porque esse homem, esse comandante vai saber que existe um Deus em Israel. Então quem cura Naamã é o Deus de Israel. Quem cura você é o Deus de Israel. Só que você vai precisar abrir mão da sua agenda, lotada de correria, e ir para a presença do Deus de Israel. Do Deus que criou o céu e a terra. Quanto tempo faz que você está adiando para cuidar de si mesmo? Sabe? O comandante chega doente em Israel para procurar o profeta. Ele chegou ali doente. Se ele não tivesse escutado aquele soldado dizer, e naquela simplicidade, o quanto que aquele soldado se importava, amava aquele comandante. E ele convence. E quando ele convence, ao invés dele voltar tendo um fim de morte que estava iminente, ele volta com a saúde de um bebê. Ele volta com a pele dele como a pele de um neném, de um bebê. E quando Deus cura Naamã, Deus dá vida, sopra vida novamente para ele. E ele fica tão impactado com o poder de Deus, que ele quer
dá toda a riqueza que ele levou para Eliseu, só que Eliseu não aceita. E ele fica ali constrangido com tanto amor, com tanto cuidado de Deus na vida dele. Ele fala assim, ó, tudo bem que você não quis aceitar, mas a partir de hoje, esse Deus vai ser o meu Deus. Então, Naamã viu Deus de perto, o cuidado, o amor, a proteção de Deus. É importante que você cuide de pessoas, é importante que você cuide da sua família, é importante que você seja excelente no seu trabalho. Mas para de dar desculpas. Marque a agenda para cuidar de si mesmo. Eu não sei quais são as feridas que você tem. Às vezes você está com problema de saúde e você tem adiado. E toda vez você marca lá para ir no médico. Quando chega no dia de ir, alguém precisa de você. Você desmarca para atender alguém. Na verdade, você está desistindo de si mesmo. Deus está interessado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Talvez as suas feridas sejam feridas na alma, que precisam de tratamento, precisam de terapia, precisam de medicação, precisa de um cuidado, de um olhar. E Deus quer curar você. E às vezes você está rejeitando ser tratado, ser curado. Está adiando, porque você sabe que é algo simples que você tem que fazer. É decidir. Decidir se curar. Ele dá a desculpa de que é muito simples, mas na verdade é mais uma vez que ele está desistindo de cuidar de si mesmo. Então, não é que ele era arrogante, que ele queria aplauso, ele já tinha costume com isso. Era tanta vitória acumulada, ele já tinha costume com essas coisas. Ele estava adiando cuidar de si mesmo. Então, a minha palavra para você hoje, não ache simples cuidar de si mesmo. Não coloque uma agenda lotada acima de si mesmo. Porque Deus quer que você cumpra uma agenda no mundo por muitos anos. Deus te ama. E Deus ama o mundo inteiro e sabe que a mensagem que você carrega é uma mensagem preciosa. E Ele quer abençoar o máximo de pessoas possível com a sua vida. Mas a sua vida, ela é perecível. Ela precisa de cuidado. Quanto mais depressa você decidir cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, da sua alma, do seu corpo, mais tempo você vai ter aqui de vida na terra para derramar o amor do céu, o amor de Deus na vida das pessoas. Muitas vezes você tem feito isso na força do seu braço. E às vezes você está exausto, cansado, ferido, machucado. Deus quer que você volte para a batalha com a pele de um bebê, com a saúde renovada, porque Ele quer cuidar de você. As desculpas que Naamã deu, todas eram, todas foram desconstruídas por pessoas simples. A escrava falou, se ele conhecesse o profeta lá do meu país. E o soldado falou, por que o senhor vai desistir de novo? Agora que o senhor parou a agenda para cuidar do senhor, o senhor vai voltar de novo para a rotina louca que o senhor tem? E ele fala, eu vou parar, eu vou obedecer. E ele é curado. Dá uma olhada na sua agenda. Precisa começar uma academia? Comece. Às vezes você não pode ir para a academia, mas tem uma coisa tão simples de você fazer. Você pode começar a caminhar em volta da sua casa. Mas só caminhar? Não é só caminhar. É o começo da sua cura. Aquela medicação que você precisa tomar, vai tomar. Porque Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Ele potencializa a medicação para trazer cura para a gente. Usa o médico, usa terapia, usa psicólogo, academia, uma alimentação saudável. São escolhas simples, é só começar. É simples, mas é o começo da sua cura.
Coloque a mão no coração, vou orar por você. Pai, o Senhor conhece aqui nessa live quem são as pessoas que têm adiado cuidar de si mesmas. Que têm desprezado decisões simples para continuar na loucura de uma agenda lotada que o Senhor não pediu para que elas tivessem. Carregando peso que o Senhor não pediu que carregasse. Porque o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra. O Senhor tem um caminho leve para a gente seguir a nossa vida e a nossa história, mesmo passando por tantas dores, lutas. Que a nossa agenda esteja incluída cuidar de nós mesmos. Que quando nós cuidamos da nossa saúde, cuidamos de nós, nós estamos amando tudo que o Senhor criou. Amando o que o Senhor fez por nós. Não estamos desprezando o que o Senhor criou, o que o Senhor fez, que é a nossa vida. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu falei da live, né? Hoje temos live com a Josélia. Eu disse que era às 20 horas, mas não é. A live de hoje será às 19 horas, então eu espero vocês lá. Vai ser uma live poderosa de cura para sua vida, em nome de Jesus. Eu e Josélia hoje, às 19 horas aqui. Eu não vou poder fazer no TikTok ao mesmo tempo, tá bom? Mas eu vou fazer no Instagram. Meu endereço no Instagram é Fernanda Freitas 9698. Me segue lá e hoje eu espero vocês às 19 horas. Um beijo e até amanhã às 6h30 e hoje às 19 horas. Tchau, tchau.